Fala moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com as bases, não é? Já falamos do efeito indutivo, que é importantíssimo para a gente entender o caráter básico das aminas. Agora vamos para o nosso segundo efeito, que é o efeito espacial ou o efeito estérico, tá? É a mesma coisa. Então a gente não pode esquecer o seguinte, aqui ó, o átomo de nitrogênio, ele deve obrigatoriamente estar o quê? Deve estar acessível, ok? Para utilizar o par de elétrons, ou o par, né, de eletronzinhos não ligantes. Né? Obrigatoriamente aqui, ele precisa estar acessível, eu preciso conseguir chegar até o nitrogênio, né, com uma relativa facilidade para que, né, a interação venha a existir e a ligação coordenada venha a ser formada. E aí, quando nós analisamos as estruturas das aminas, não é? O que nós temos aqui? Ó? O nitrogênio, o parzinho de elétrons, né, não ligantes, e nós vamos ter aqui os grupos, né, conectados. E aí, vamos comparar essas aminas aqui. Primária, secundária e terciária, tá bom? A aromática, já sabemos que ela é a menos básica de todos e ponto final, ok? Ali você tem um efeito ressonante retirador de elétrons, diferentemente do efeito, né, doador de elétrons dos grupos R. Tá? As aminas aromáticas ali, elas têm um Kb da ordem de 10 a menos 9, 10 a menos 10, que é um Kb muito baixo. Enquanto as aminas primárias, secundárias e terciárias vão girar ali 10 a menos 4 a 10 a menos 6, ou seja, são bem mais básicas, tá bom? Então, o átomo de nitrogênio deve estar acessível para utilizar o par de elétrons. Legal. Eu preciso, gente, né, usar esse parzinho aqui para captar o H+, ok? Mas antes do H+ ser introduzido ali, né, eu preciso interagir com a espécie na qual ele está, que é a água. Não é? Então, quando a gente analisa os grupinhos R's, não é? Então, aqui, ó, quando eu tenho uma cadeia, não é? Você tem um grupo ligante e o resto é hidrogênio aqui, né? São os Hzinhos. Esse grupo R que aqui está, ele ocupa um dado espaço em torno do nitrogênio. Então, esse grupinho R, ele vai ali causar um impedimento espacial, não é? Ou seja, a região ocupada por ele, ela não é tão facilmente acessível ou transponível, não é? Eu preciso interagir com o nitrogênio, sendo que existe algo em torno dele ocupando espaço. Como essa amina primária, né, aqui tem 2 hidrogênios aqui ligados, né, essa região aqui, ó, né, ela é extremamente acessível. Por quê? O hidrogênio é um átomo muito pequenininho, não é? Então, esse grupo, que é um grupo maior, mais volumoso, ele dificulta a minha aproximação em relação ao nitrogênio. Mas por essa região eu consigo acessar o N com muita facilidade, não é verdade? Então o impedimento espacial na amina primária ele é muito pequeno, ok? Então esse grupo R não vai dificultar o acesso ao nitrogênio nem a interação dele, portanto, com a água. Quando eu olho para a amina secundária, ela tem aqui, ó, 2 grupos, né, R ligantes, e ela tem aqui o hidrogênio. Vamos lá, né? Tive que parar aqui rapidamente, porque a cachorrada da vizinha aqui de baixo estava numa latição. Então, voltando aqui, ó, né? A amina secundária, eu tenho 2 grupos R, né? Que podem, à medida que a cadeia, né, vai aumentando, eles vão se tornando cada vez mais volumosos. Mas esses grupos R's aqui, eles vão ocupar uma dada região em torno do N, né, que tem um arranjo dos 4 pares de elétrons aqui, ele tem um arranjo tetraédrico, né? A geometria é piramidal, mas o arranjo dos pares de elétrons é tetraédrico. E esses 2 grupinhos R's aqui, eles causam um impedimento maior em relação à primária. Eles diminuem
a acessibilidade, não é? No entanto, aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu não tenho nenhum grupo, né, ocupando ali aquela região. E, portanto, eu ainda tenho, não é, um acesso relativamente livre ao nitrogênio, a ponto de conseguir chegar até ele e com ele interagir. Ali não é um problema, né? Até mesmo porque o hidrogênio é um átomo minúsculo, não é? É o menor de todos ali que vai realizar a ligação covalente dentro da química orgânica, não é? Aí vem a amina terciária, não é? Quando a gente analisa a amina terciária, eu tenho aqui 3 grupos R's. E esses grupos R's, não é, vão causar um impedimento espacial ou impedimento estérico maior do que a amina secundária. Não é? Então, a acessibilidade ao nitrogênio e, portanto, ao par de elétrons, ela fica reduzida, não é? É mais difícil acessá-lo, ok? Então, aqui você, né, tem acesso ao par apenas por essa região, ok? Então, o que eu percebo ao analisar as aminas primária, secundária e terciária é que nesse sentido de análise, aqui ó, eu tenho um aumento do impedimento espacial, ok? O que diminui a capacidade de protonação. Então, fica mais difícil pegar o H+, à medida que eu vou colocando mais grupos em torno do N. Gente, estamos analisando os efeitos separadamente, não é? Nós vimos o efeito indutivo, que levando em consideração ele, a amina terciária seria mais básica, né? Analisando-se o efeito espacial, a amina terciária ela seria menos básica, não é? Então nós estamos analisando os efeitos separadamente, para que no final a gente, né, identifique a ordem de basicidade, tá? Então o efeito espacial leva em consideração isso. Os grupinhos em torno do N acabam dificultando o acesso a ele e, portanto, diminuindo o meu caráter básico, a princípio. Combinado? Então o segundo efeito é esse. Agora vamos para o terceiro, não é? Então, efeito espacial já foi. E agora vamos falar de um efeito que é muito, muito importante também, tá? E aí, as bases já foram. Agora, vamos falar aqui do efeito solvatação. Né? Que está relacionado à estabilização do cátion conjugado. Não é? Quando a gente estuda a teoria de Bronsted, o que a gente fala? Quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base. Não é? Mesma coisa para a base. Quanto mais forte é a base, mais fraco é o seu ácido conjugado. E vice-versa. Não é? Então a gente vai analisar aqui uma outra coisa. Tá? Então quando as aminas estabelecem, não é, o seu equilíbrio ali meio aquoso, o que nós vamos ter é isso aqui. Ó. Para a amina primária, ó. Amina primária. E aqui eu vou desenhar para as 3, tá? Então, RNH2 mais água. E aí, quando essa amina primária é protonada, ela se transforma em R, NH3+, mais OH-. Esse é o seu equilíbrio. Tá? Então, aqui eu tenho a base, que é a amina, e aqui eu tenho o ácido conjugado dentro do par conjugado. Tá? Então, só relembrando, o par conjugado é formado por duas espécies que diferem em um H na composição.
Aqui é NH2, lá é NH3. Então eles formam um par conjugado. Legal. Então, quando a amina primária ela é protonada, a gente tem exatamente aquele equilíbrio. Ok, tranquilo. Mas e daí? Não é? Quando a gente analisa o efeito da solvatação, esse efeito da solvatação, né, característico do solvente, ele vai ser importantíssimo para que a gente estabilize o cátion produzido, ou estabilize o produto, né, ali da protonação da amina. Então a gente tem que olhar para essa espécie. Né? Por quê? Eu não posso esquecer que para que a amina se manifeste como base, né, e receba o H+, produzindo uma outra espécie, né, essa outra espécie produzida, ela tem que ser o mais estável possível, para que a minha basicidade, né, possa se manifestar, ok? Porque se aquela espécie produzida ela não é estável, a tendência dela em existir menos é o que vai ser observado, tá? Então, quando a gente analisa esse cátion, vamos desenhá-lo aqui, ó, com um arranjo, com um arranjo, né, adequado. Nós vamos ter isso aqui, ó, NH, R, H, H, ok. E esse N aqui, ele é um cátion, vai estar positivo, certo? Quando ele é produzido, né, no meio, ele está na presença de água, e com a água ele vai interagir. E quais interações aqui são possíveis? Olha aqui, ó. Aqui, a água, né, vai envolver o cátion. Quando a água envolve uma estrutura, a gente diz que ela está solvatando o meu solvente. Então eu percebo, né, que a água pode interagir aqui, ela pode interagir aqui e ela pode interagir aqui. Então vocês estão percebendo ali que a água envolve, solvata o cátion, não é? E essa solvatação ela é importante para que você ali diminua a reatividade daquele cátion, não é? Tornando, né, ali mais estável e, portanto, fazendo com que ele exista em maior quantidade no meio. Se ele existe em maior quantidade no meio, isso quer dizer que a amina tende a receber o H+ para produzir, tá bom? Então, a solvatação estabiliza o cátion conjugado, né, que é o ácido conjugado aqui, e contribui para a protonação da amina. Protonação da amina. Ok? Então, quanto mais, né, a água interage com esse cátion produzido, maior é a tendência dele lá dentro existir, tá bom? Então, quando a amina primária, né, recebe o H+ e dá origem a esse cátion, eu estou vendo que ele pode interagir aqui com a água por essas ligações, combinado? E aí a gente vai falar agora da secundária. E aí a gente compara a basicidade entre elas. Então, a primária já foi. Agora, a secundária, né, eu já vou usar aqui o mesmo rabisco para facilitar a nossa vida. Então, amina secundária. Ela vai ter dois grupos, né, R aqui em torno do nitrogênio. Então, a gente vai ter aqui o R2 e a gente vai ter o R1, beleza? Então, vou colocar assim, ó. São dois grupos R's ligados ao N. Então, lá no finalzinho, a gente vai ter exatamente, né, aqui o R2 e o R1+. Beleza. Então, na hora que a gente analisa a estrutura de uma amina secundária, não é? O que nós vamos ter aqui? Dois grupos R's, ó. O R1 podem ser iguais ou diferentes, tá, gente? Não interessa. E o R2, ok? Ou seja, se eu tenho aqui um grupo carbônico,
essa ligação de hidrogênio ela não vai existir, não é? Ou seja, enquanto na amina primária eu enxergo aqui, né, no máximo 3 ligações de hidrogênio, a gente não quantifica, tá? A gente não fala, faz 3, faz 2. Mas eu estou mostrando os desenhos de forma pedagógica, então vou numerar. Então ela poderia fazer 3 ligações de hidrogênio, não é? Quando eu olho a amina secundária, o cátion produzido poderia fazer 2 ligações de hidrogênio. Ou seja, ele pode fazer menos ligação de hidrogênio com a água e, portanto, a sua solvatação não é tão eficiente quanto a solvatação anterior. Faz sentido, não faz? Beleza. E essa solvatação, né, como eu disse, ela aumenta a estabilidade, isso quer dizer que ela vai abaixar a energia potencial, ok? A gente sabe que a formação de interação é um processo exotérmico, né? Então, aqui, a solvatação estabiliza o cátion e contribui para a protonação, mas contribui menos do que a primária quando eu analiso esse efeito, tá bom? Ok, estou entendendo. E aí vem a amina terciária, né? Quando eu analiso a amina terciária, o que nós vamos ter? Aí deixa eu melhorar isso aqui para ficar, né, mais bonitinho para a gente. Nós vamos ter aqui, ó, R1, R2, R3, N, né? 3 grupos R ali ao N conectados. E aí eu vou gerar R1, R2, R3, NH+. Ele ganhou um H+, né? Então aqui, ao invés desse H, eu teria um grupo R3. E esse grupo com a água, ele não faz ligação de hidrogênio. Então, o que eu estou observando aqui? Não é? Que esse cátion produzido pela amina terciária, ele vai fazer menos ligação de hidrogênio com a água. E, portanto, é mais difícil solvatá-lo. Não é? Isso faz com que, gente, inclusive, ao inserir grupos R's aqui, né, ele se faz menos ligação de hidrogênio com a água, ele fique menos solúvel no solvente. E a tendência dele, né, em existir na solução é menor. Ele não vai se solubilizar na água em extensão como os anteriores, não é? Então, produzi-lo é algo que também não é muito vantajoso dentro daquele sistema. Então, aqui, a solvatação se torna menos vantajosa à medida que inserimos grupos R ligados ao N. Isso por quê? Porque cada vez eu vou interagir menos com a água, que é o solvente do meio, tá bom? Então, é importante compreender isso. Então, a gente tem o efeito indutivo, a gente tem o efeito espacial e eu tenho o efeito da solvatação. E eu percebi que isso me deixou meio doido. Por quê? Porque o efeito indutivo, por exemplo, ele ajuda a amina terciária a ficar mais básica. O efeito espacial, ele faz com que a amina terciária seja menos básica. O efeito da solvatação faz com que a amina terciária seja menos básica. O que eu estou percebendo ao trabalhar os 3 efeitos agora? Que alguns efeitos contribuem para que a minha acidez, a basicidade, aumente e alguns contribuem para que a basicidade diminua. Então não existe um único efeito para justificar tudo isso. Eles precisam ser levados em consideração juntos, não é? E aí vem o fechamento, né, de tudo isso, ok? Alguns ajudam, outros atrapalham, né? E aí vem pra gente, né, o fechamento aqui, ó. Considerando-se todos os efeitos né, simultaneamente,
simultaneamente, temos que... Então, vamos lá. A força das bases, ó. Força das aminas. E aí, analisando os três ao mesmo tempo, tá? No somatório, o Kb da secundária é maior que o Kb da primária, que é maior que o Kb da terciária. As aromáticas são menos básicas, né, que todas. Então, levando em consideração primária, secundária e terciária, essa é a ordem geral de basicidade. A secundária é a mais básica de todas, tá? Por um único efeito? Não, conjunto da obra, tá? A primária vem depois e a terciária vem por último. Ou seja, no caso da terciária, por mais que o efeito indutivo seja mais significativo, o impedimento espacial, né, e a solvatação do cátion principalmente, né, não é favorecida. E aí isso faz com que a basicidade dela seja a menor possível. Não é? Não adianta ter a carga negativa e não conseguir usá-la com facilidade e nem estabilizá-la, né, depois que você reage, tá bom? Então, no conjunto da obra, a gente vai ter essa ordem de basicidade para aplicar nas regrinhas gerais, tá bom? E aí, sem dado nenhum, apliquem isso. Se você tiver o Kb das bases, aí indiscutivelmente você analisa o número e ponto final. Combinado? Então, é isso, galerinha. A justificativa para o caráter básico dentro da química orgânica foi dado. Beleza? Boa aula, grande abraço. Tchau.